Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um programa Diálogos, o podcast do Centro Universitário Farias Brito. E hoje nós vamos entrevistar e conversar com um amigo, para o meu privilégio, para a minha honra, meu ex-aluno, e hoje o reitor, recentemente reeleito da Universidade Estadual do Ceará, Idelbrando Soares. Idelbrando, a Universidade Estadual é relativamente jovem, né? Quer dizer, como universidade, ela surge em 1975, ali com o governador César Carlos. Havia já alguns cursos, né? Mas como universidade, a partir de 75, no próximo ano, 2025, ela comemorar 50 anos, né? O cinquentenário aí da Universidade Estadual do Ceará. Eu me lembro que no início a UES ela foi criada muito ali para formar professores, muita gente do magistério, professores da rede pública, sobretudo, né? E isso fez muito bem. Hoje, boa parte do nosso professorado foi formado pela Universidade Estadual do Ceará, mas hoje, Idelbrando, ela está em todas as áreas, né? Em todas as áreas, né? E eu queria conversar um pouco sobre isso. Quer dizer, como é que foi essa expansão? Quer dizer, por que essa estratégia de levar a universidade, a presença dela em todas as áreas do conhecimento? Primeiro, Bruno, aqui agradecer o convite para essa entrevista, para essa conversa, dizer da minha alegria de estar aqui contigo, pelas razões óbvias que nos ligam aí há muito tempo. E falar da universidade para mim sempre é com muita alegria que faço isso, não é? Não só pela minha história como aluno da universidade, professor da universidade, agora reitor da universidade. Então é sempre com muita alegria que eu falo da Universidade Estadual do Ceará. A UES é resultado da junção de um conjunto de faculdades isoladas, não é? Algumas delas com mais de 80 anos de existência, como é o caso da enfermagem, não é? Mas ela, em 75, ela se torna, de fato, a Universidade Estadual do Ceará, já com cursos tanto de formação de professores, mas também com bacharelados que já estavam muito bem consolidados nessas unidades isoladas ou faculdades isoladas que se tornaram a Universidade Estadual do Ceará, né? E é uma história, eu digo, exitosa. A história da Universidade Estadual do Ceará no seu cinquentenário, que completa em 2025, é uma história exitosa, né, de uma universidade que surge como uma universidade para formar graduados, sejam licenciados, sejam bacharéis, e se torna, de fato, nos últimos 25 anos, uma grande universidade no sentido amplo da palavra, né? Aquela instituição que faz o ensino de graduação, o ensino de pós-graduação, faz a pesquisa, não é, como instrumento também de produção do conhecimento novo, e a extensão universitária. Então nós chegamos nesse patamar que eu chamaria de maturidade acadêmica, né? Uma instituição que surge para formar profissionais graduados, ela se torna de fato uma grande instituição universitária. É isso que hoje a Universidade Estadual do Ceará é, como bem você muito falou. Hoje nos destacamos como uma das universidades estaduais, a mais importante Universidade Estadual do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, por aquilo que produz, por aquilo que faz, seja na graduação, seja na pós-graduação, seja na pesquisa, seja também na extensão universitária, né? Só para você citar uma ideia. Em 1993, o Ceará não tinha ainda formado um doutor. Olha aí. Você imagina, né? Hoje, a Universidade Estadual do Ceará tem quase 50 cursos / programas de pós-graduação em estrito sensu, mestrados e doutorados. Tudo isso construído nesse tempo aí, que é menos de 3 décadas. Perfeito. Isso tornou a Universidade Estadual do Ceará, não é, uma universidade que, além de formar graduados, pós-graduados, ela se insere nesse, que eu vou chamar, nesse ecossistema universitário brasileiro como produtora de ciência, né? E essa é a maturidade que a universidade atinge nesses quase 50 anos de existência. Perfeito. Idelbrando, eu vou repetir algo que você falou, porque eu considero muito importante e pouca gente sabe. A Universidade Estadual do Ceará é a melhor universidade estadual do Nordeste. Nós temos em 9 estados. Pernambuco e Bahia mais ricos do que nós. Tem um PIB maior do que o Ceará. Do Norte e do Centro-Oeste. O Centro-Oeste que tem hoje estados riquíssimos, como é o caso de Mato Grosso do Sul, Goiás,
não é? Tocantins, estados que são potências aí na agropecuária, sobretudo, nós temos a melhor universidade estadual. E algo está acontecendo nos últimos anos que eu fico muito impressionado, essa capacidade de interiorização da UES. Antigamente, eu acho que você foi um desses jovens, os jovens no interior não tinham faculdade. Né? Poucos municípios tinham faculdade. Então, o jovem do interior que gostasse de estudar, que tinha um projeto de vida, tinha que vir para Fortaleza. Deixava sua família do interior, vinha para cá, ficava em repúblicas, casas de estudante, de forma muito precária. Né? Hoje não, hoje esses jovens ficam na sua região, estudando com qualidade nas suas regiões. Então, esse processo foi muito recente também, de interiorização. Né? Hoje está presente em quantos municípios? Muitos municípios, né, Delbrando? Arthur, nós começamos, enquanto Universidade Estadual do Ceará, interiorizada. Né? A mais antiga faculdade nossa no interior do estado do Ceará é a Fafidam, que foi uma daquelas faculdades isoladas que se tornaram, a partir de 75, a Universidade Estadual do Ceará. De lá para cá houve uma expansão, eu falo desde esse tempo, uma expansão de novas faculdades no interior do estado do Ceará, ao ponto que chegamos ali no início dos anos 2000 como a universidade mais interiorizada que o estado do Ceará tinha. Perfeito. Aquela que, embora esteja na região metropolitana, estamos em Fortaleza, né? Inclusive a sede da universidade é em Fortaleza, mas já estava presente em 6 dos nossos municípios do interior como campi presencial. Perfeito. Certo? Então, essa interiorização, de certa forma, é uma marca da nossa universidade, desde o seu nascedouro. O que a gente vem vendo de lá para cá é uma expansão dessa ação. Mas o que aconteceu recentemente? Eu acho que esse é um dado que você destaca, eu queria aqui também dar destaque. De 2022 para cá, o estado do Ceará tomou uma decisão, o governo do estado do Ceará tomou uma decisão, o estado do Ceará tomou uma decisão, por meio de um decreto estadual, lá no 3 de fevereiro de 2022, à época o governador Camilo Santana, ele institui a política de expansão e de interiorização da educação superior pública gratuita por meio das universidades estaduais. E ali você tem realmente algo muito diferenciado daquilo que, inclusive, foi a nossa história de interiorização. O que tem de novidade ali? A primeira é uma ação conjunta das 3 universidades ao mesmo tempo, mobilizada pelo governo do estado do Ceará para criar novos campi, criar novas faculdades, criar novos cursos. Então, a universidade saiu ali dos seus 6 e hoje nós estamos em 10 municípios do estado do Ceará como campi presencial, como faculdade. E, portanto, essa é a novidade que ocorre ali em 22, mas com uma qualidade muito diferenciada, inclusive, da nossa história anterior. Perfeito. Porque ela garante o que ali, ao mesmo tempo? Concurso para professor efetivo, ou seja, essa expansão ela precisa ter professores de carreira e, portanto, o sujeito se vê ao longo dos próximos anos na universidade. Então, essa é uma qualidade diferenciada, inclusive, da própria política de expansão da nossa universidade anterior a 22. Uma outra característica, se eu estou criando uma faculdade nova, eu tenho que ter uma estrutura nova para essa faculdade, construção de novos campi. É isso que está acontecendo hoje no estado do Ceará, construção de novos campi. Novos campi que precisa de novos móveis, de novos equipamentos, que precisa de um custeio. E tudo isso vem acontecendo no Ceará de 2022 para cá. E eu digo para você e digo para todos os seus telespectadores, né, os ouvintes também desse podcast. Essa é a maior política de expansão e de interiorização que já ocorreu no Ceará, mas é também a maior que aconteceu no Brasil, se eu pego a relação dos estados brasileiros. Ou seja, de 22 para cá, quem fez algo semelhante a gente, eu diria para você, ninguém. Né? Fizemos o maior concurso público para professores universitários que o Ceará já teve conhecimento, mas também foi o maior do Brasil em 22. E aquilo que está sendo feito em relação à construção de novos campi, você olha para qualquer outro estado brasileiro, ninguém está fazendo isso. Então, de fato, você tem um processo de expansão e interiorização
muito diferenciado, com uma qualidade jamais vista na nossa história, mesmo universitária, com garantias de fixação e de permanência também que a gente não teve para trás. Então, Perfeito. é algo completamente novo. E eu digo para você que essa expansão e interiorização, ela mudou também o perfil da presença da UES no interior do estado do Ceará. Que perfil foi esse? Nós temos uma história até 22 que era de faculdades para formar professores no interior. Importante, fundamental, continua, né? Que continua fazendo isso, mas a gente também ampliou esse leque de oportunidade, esse portfólio de formação, que são os bacharelados. Isso. E com a novidade, nós criamos de uma vez só 3 novos cursos de medicina no interior do estado do Ceará, com essa política de expansão. Um no Crato, com a UVA, outro no Quixaramubim e outro no Crateús com a Universidade Estadual do Ceará. Isso é algo inédito na nossa história. Criamos um curso de medicina veterinária lá em Tauá e, logicamente, os demais cursos, no conjunto só a UES criou 9 cursos ao mesmo tempo, no mesmo movimento. Então você está diante da maior e da mais qualificada política de expansão e de interiorização do governo do estado do Ceará. Perfeito. E Delbrando, isso é interessante porque você falou muito bem, não é só a UES, é também a Universidade Vale do Acaraú, é também a Universidade Regional do Cariri, as 3 universidades se expandindo, hoje estão presentes em dezenas de municípios cearenses. Coincide também com a ampliação das universidades federais, não é? Além da Universidade Federal do Ceará, que também se ampliou para o interior, a Universidade Federal do Cariri, a Unilab, aqui na região do Maciço Baturité, a partir de Redenção ali, a Carape, e os institutos federais de educação. Eu me lembro, Ildebrando, que até poucos anos atrás, nós tínhamos só 3 institutos federais. Tinha aqui Juazeiro e Cedro. A partir do governo Lula, né, 2003, houve uma expansão, que hoje nós temos 37 campi de institutos federais do Ceará. Ou seja, esse jovem que eu falei no começo, lá do interior, filho de agricultor, ele fica no seu município e vai estudar e vai se empregar, não é? E vai gerar o desenvolvimento naquele local. Mas eu queria aprofundar um pouco, você falou que a UES ela ampliou para cursos que até então ela não atuava ou atuava pouco, não é? A veterinária, por exemplo, tem uma tradição, acho que a melhor faculdade de veterinária do Ceará, uma das melhores do Brasil, é a da UES. E agora, mais recentemente, de alguns anos para cá, foi criado o curso de medicina, como você bem colocou, e eu queria também tratar desse hospital, né? O Hospital Universitário da UES, aqui em Fortaleza. É um hospital que já está quase pronto. Eu queria que você falasse aí quando é que vai ser inaugurado, quando é que vai começar os trabalhos desse hospital, que será um hospital aqui de Fortaleza, possivelmente o maior do estado, um hospital que dará uma grande contribuição, não é, à educação e à saúde no nosso estado. Quer dizer, começa aí já a funcionar na próxima semana. Eu quero que você falasse um pouco dos 2 hospitais, porque tem o hospital também veterinário, que eu acho que é o maior do estado do Ceará, importantíssimo hoje, sobretudo com políticas de proteção animal. Vocês têm aquele equipamento de excelência ali, não é? Quer dizer, é muita coisa sendo feita ao mesmo tempo. Quer dizer, é graduação, mas é também extensão, não é? É também pesquisa, não é? Como é que você vê a função desses equipamentos na saúde aí do Ceará? Me permita fazer aqui uma observação para depois responder diretamente a sua pergunta, né? Bruno, este ano a Universidade Estadual do Ceará, nesse propósito de interiorizar a graduação e a pós-graduação, né, por meio da nossa ação direta nos municípios, chegamos, além dos nossos 10 campi no interior, estamos em mais 42 municípios do estado do Ceará, Perfeito. Com educação à distância por meio do projeto Universidade Aberta do Brasil. E o propósito nosso é que a universidade, juntamente com os demais parceiros, são 6 universidades no estado do Ceará que fazem parte da rede UAB, programa federal importantíssimo, né, para a chegada da universidade pública gratuita em todo canto e lugar. E nós temos um propósito, essas 6 universidades, se você me permitir aqui rapidamente, vou listar, né, a UES, a URCA, a UVA, o IFCE, a Unilab, não é? O FCA fazem parte dessa rede cearense e nós temos um propósito. O propósito é que a gente consiga chegar com educação superior pública gratuita em
todos os municípios do estado de Ceará. 184 184. Esse é o propósito. Excelente. É isso que nos move, tá bom? Mas deixa eu te falar aqui sobre a expansão e a interiorização, ela está completamente casada com a política dos hospitais universitários. E aquele grande hospital universitário está sendo construído, que já foi construído. Nós estamos agora nos detalhes finais de adequação, inclusive de equipar, mobiliar, terminar toda a área de urbanização do seu entorno, abrir as vias de acesso ao hospital, para que agora, em 2025, ele de fato comece a funcionar. O nosso governador tem um interesse que isso aconteça muito brevemente, né? E é nesse movimento que nós estamos, né? Juntamente com o próprio governo, com a CESA e naquilo que a universidade puder colaborar para que esse grande equipamento público de saúde pública e, ao mesmo tempo, de formação, de pesquisa, ele possa estar já a serviço da população. Mas tem duas coisas que casaram, que o ano de 2022 deve ser visto como um ano de referência para a gente, do ponto de vista dos marcos legais, não é? A nossa política de expansão e de interiorização, ela está casada dentro de um decreto estadual. Esse decreto ele instituiu a política de expansão e de interiorização. E um outro é uma lei complementar. Ali também, 22, praticamente um mês depois... Final do governo Camilo e Isolda ali, final né? Do governo Camilo ainda. Os dois governo Camilo, porque o decreto ele é de 3 de fevereiro de 22 e a lei complementar de 18 de março de 22. Ainda era governo Camilo Santana. E o governador institui, no âmbito do Poder Executivo, o Sistema Estadual de Integração e Cooperação Acadêmica Hospitalar. Aí você tem um novo conceito no Ceará. Perfeito. E esse modelo também, eu te digo, é um modelo muito característico do Ceará. É você juntar a política de expansão e de interiorização, de você estar levando também a medicina ou a área de saúde, ampliando essa presença também por meio da universidade pública gratuita, de acesso à juventude às áreas de saúde, em particular a medicina, querendo também associar esses cursos e essas faculdades aos hospitais regionais. Perfeito. Não é? Tudo isso, do ponto de vista do marco legal, foi concebido na Lei 280/2022, que diz o seguinte: o que é o hospital que está sendo construído na UES? É um hospital universitário. Um hospital universitário que vai se relacionar com toda uma rede que esta lei pretende criar, da relação entre as universidades estaduais e o sistema estadual hospitalar, inclusive estabelecendo um novo conceito para esses hospitais, chamando-os ou conceituando-os como universitários. Por quê? Porque eles precisam ser um ambiente de alta complexidade do ponto de vista da saúde, né? São hospitais de referência e, ao mesmo tempo, hospitais que precisam ter na sua concepção, na sua operacionalização, uma presença de uma universidade âncora. E no caso do Hospital Universitário da UES, esse âncora é a UES. E aí tem um modelo que eu acho que é outro modelo genial, que foi pensado no governo Camilo, não é? E continuado no governo Elmano, que você tem um hospital em que a responsabilidade administrativa financeira é do governo por meio da CESA e a responsabilidade acadêmica, seja da formação qualificada de novos profissionais da área de saúde, seja da produção científica, da produção da pesquisa e desenvolvimento na área de saúde, tenha nesse hospital um modelo de plataforma. É lá que a universidade, a pesquisa, vai se juntar a essa operacionalização permanente de um hospital de alta complexidade. Só para você ter uma ideia, hoje a UES tem 16 cursos/programas de pós-graduação, estrito sensu, na área de saúde. Então hoje a gente tem ali um núcleo da área de pesquisa e desenvolvimento em inovação e saúde que vai ser juntado, vai ser integrado àquela estrutura hospitalar. Além disso, além desse hospital de referência de alta complexidade, que é esse hospital universitário da UES, você tem o maior hospital universitário veterinário do norte e nordeste do país, também dentro do campus Itaperi. E com a nova missão que foi dada pelo governador
Eumano de Freitas, que seja um hospital de referência de toda a política de proteção animal do estado do Ceará. Então, esse é o grande desafio que move a área de saúde, seja a saúde humana, seja a saúde animal, hoje na Universidade Estadual do Ceará. Então, Hildebrando, pelo que você está falando, a política de ampliação das universidades estaduais, ela vai ocorrer com essa interiorização da política de saúde do governo, né? O governo Camilo começa isso muito fortemente, o governo Isolda continua e agora o governador Eumano de Freitas. Vamos lembrar aqui que nós temos um hospital terciário em Quixeramobim, estadual, lá em Limoeiro do Norte, nós temos lá no Cariri, vamos ter agora um hospital ali em Baturité, ou seja, essa rede de hospitais ela vai estar conectada a essa rede universitária. É isso? Perfeito. A Lei 280 é exatamente isso. Há um conceito ali, certo? Qual é o conceito? De você aproximar, integrar, a partir da cooperação, uma estrutura universitária da estrutura hospitalar. Então, quando o governo Camilo pensou essa integração na 280, continuada pelo nosso governador Eumano de Freitas, o que é que você tinha? Aonde tiver um hospital regional, você bota junto dele, junta a ele uma estrutura universitária, com dois grandes objetivos. Primeiro, você qualificar aquela estrutura hospitalar, no sentido dela oferecer o melhor serviço público no interior do estado do Ceará. Eu estou falando da interiorização da saúde de alta complexidade. Perfeito. Para o interior do estado do Ceará. E de outro, esses hospitais funcionarem como plataforma de produção de conhecimento novo, de protocolos novos, de tecnologias novas, para melhorar ainda mais a saúde do povo. Então, quando você vê hoje o mapa do Ceará, você enxergar os hospitais, você enxergar os hospitais regionais, o conceito que está na 280 é transformá-los, todos eles, em hospitais universitários e associar a cada um deles uma estrutura universitária. Esse é o conceito da modernização da estrutura hospitalar no estado do Ceará, que foi lá pensada ali no governo Camilo e que está em continuidade no governo Eumano de Freitas. Esse é o desenho. Perfeito. A 280 é isto. Perfeito. Por fim, Hildebrando, como a gente conversou aqui, uma universidade, ela trata de ensino, ela trata também de pesquisa e ela trata também de extensão. De uma maneira geral, as pessoas conhecem muito o lado do ensino, né? E pouca gente conhece o que se faz da universidade em termos de pesquisa, que é encontrar saídas, né, para os problemas da população, né? A pesquisa existe para isso. E a extensão, quer dizer, ela, com o conhecimento que ela tem, ela ajuda aquelas comunidades ali do entorno, do município onde ela está presente. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre a pesquisa e sobre a extensão da Universidade Estadual. Como eu disse, nós estamos chegando aos 50 anos, tem uma certa escala no mundo que diz que toda universidade até 50 anos ainda é uma universidade jovem. Nós vamos romper, provavelmente daqui a um ano, vamos romper esse nosso conceito de universidade jovem, que são as universidades até 50 anos de idade, não é? Então nós temos uma história ainda muito curta de universidade. Perfeito. E o que nós avançamos nessas últimas décadas mostra quão foi importante esse avanço na instituição. Você sair de uma universidade basicamente de graduação para se tornar uma universidade que hoje tem quase 50 programas, são 49 cursos/programas de pós-graduação estrito sensu. Isso não é pouca coisa para você fazer em pouco mais de 3 décadas. Quando você olha a história universitária das universidades brasileiras, das universidades da América Latina, é um tempo muito curto e um salto muito consistente, não é? Hoje, a Universidade Estadual do Ceará, dos últimos 15 anos para cá, ela vem fazendo outro movimento importante na área da pesquisa e desenvolvimento, que é você transformar a pesquisa em um produto, vamos chamar assim, ou desenhá-lo como um produto. Hoje, a Universidade Estadual do Ceará está entre a posição hoje da UES é a 40ª instituição brasileira que mais produz registros de patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Isso já mostra a força, a fortaleza da Universidade Estadual do Ceará em uma área que é uma área ainda no Brasil
eu diria, comparada a outros países, uma área ainda muito tímida, que é você transformar uma tese no produto que pode chegar, inclusive, na prateleira, ou como a gente chama no mercado, ou virar nota fiscal, como queira chamar. Então, hoje a universidade vem colaborando também com aquilo que são os grandes desafios do Ceará. Por exemplo, a área de energias renováveis é uma área que vem se fortalecendo na Universidade Estadual, fortalecendo, portanto, os interesses do Estado do Ceará no desenvolvimento. Na área da educação, é uma área que a universidade tem uma tradição muito grande, vem colaborando com as políticas públicas de melhoria da qualidade da educação no Estado. Na área ambiental, tem um papel importante em oferecer ao Estado do Ceará estudos que possam viabilizar grandes projetos. Vocês inauguraram recentemente um laboratório de alta tecnologia. Eu acho que, não sei se no Brasil tem algum laboratório daquele tipo. Nos padrões que a gente tem, dos equipamentos que a gente tem, nós somos, do Brasil, o único. Assemelhado a gente, a Unicamp. Na América Latina, tem os 3 equipamentos lá que só tem na UES hoje. Um investimento de mais de 24 milhões de reais, um laboratório de microscopia avançada, que na verdade vai ser um laboratório multiusuário, um laboratório aberto para as outras universidades e também para o segmento empresarial, se a gente queira, daqueles que interessam pela pesquisa, daqueles que querem fazer desenvolvimento de tecnologia naquilo que aquele laboratório pode dar suporte. Isso tem sido do governo Elmano para cá, a gente pôde inaugurar alguns grandes equipamentos de pesquisa na universidade. Um deles foi o Centro de Bioterismo, um equipamento extremamente moderno, com uma gestão também muito moderna que implantamos lá na universidade. Hoje, por exemplo, quando eu quero comprar um rato ou um camundongo para experimento científico, eu tenho que comprar em boa medida nos Estados Unidos quando eu quero algum tipo especial de animais. O nosso biotério pode se tornar fornecedor desse tipo de produto, vamos chamar assim, certo? Estamos agora concluindo o NC2A, que é o Núcleo de Computação Científica Aplicada. Quero inaugurar agora em 2025. Vai ser um equipamento que dialoga diretamente com a grande empresa a partir da pesquisa. Hoje a UES, Bruno, pouca gente sabe disso. Nós temos uma lei no país, a Lei da Informática, em que você financia projetos de P&D na área de tecnologia da informação e comunicação. Hoje nós estamos entre as 3 instituições do Nordeste brasileiro com maior captação de recursos nos últimos 5 anos. Isso mostra a potência também da área de TICs da universidade na captação de recursos e desenvolvimento de projetos científicos. Na área da extensão universitária, nós temos aí uma atuação muito importante no Ceará todo. Há um foco importante da nossa extensão universitária. A dimensão ambiental é um foco importante, a dimensão comunitária é um foco importante. A questão, principalmente, das populações mais vulneráveis faz parte, inclusive, da nossa forma de apresentar nos nossos editais a abertura de bolsas e de projetos na área da extensão universitária. Então, hoje eu tenho circulando na universidade, nesse exato momento que eu falo contigo, mais de 300 projetos com impacto direto na comunidade, não somente em Fortaleza, mas com a presença também muito forte em Fortaleza, mas espalhadas em todos os municípios de atuação direta da Universidade Estadual do Ceará. Essa capilaridade, essa integração entre a universidade e a comunidade, em particular naqueles desafios que envolvem diretamente as populações mais vulneráveis do Estado. Muito bem, você falou que são 49 cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado. E cursos de graduação e quantidade de alunos, que eu estou fazendo aqui as contas, deve ter aí dezenas de milhares, pelo que eu Vamos lá, vendo. São 91 cursos 91 de graduação. Reunindo e pós-graduação nós temos 49, nós temos uma população de 23, um pouco mais de 23 mil estudantes hoje na universidade. E professores? Um pouco mais de 1.000 professores. Quando eu junto professores efetivos, professores substitutos, vamos chegando ali um pouquinho mais do que 1.000 professores. Essa é a nossa grandeza. Precisamos de mais professores. Claro. Para mim, esse concurso último agora que foi autorizado, o governador autorizou um concurso?
nós tivemos um concurso no governo Camilo, ainda no processo de expansão e interiorização, que vem se realizando, vem se efetivando no governo Eumano de Freitas. O governador ainda não autorizou um novo concurso, que é uma discussão, inclusive, queremos fazer com o governador. Claro. Mas nós estamos ainda dando conta do concurso, do maior concurso público que a Universidade Estadual do Ceará já realizou na sua história. Mas foi também a UES sozinha o maior concurso público para professor do Brasil em 2022. Perfeito. Esses professores, eu digo sempre, a universidade ela é feita por um conjunto de coisas, né? Sim. Infraestrutura, laboratórios, estudantes, servidores. Mas se você não tiver a professora e o professor fazendo ensino de graduação, ensino de pós, fazendo a pesquisa e a extensão, a universidade fica pela metade. Então, hoje, é claro que eu preciso de servidores para dar suporte, base administrativa, técnica também aos nossos professores, mas o professor é que, de fato, define a universidade que a gente tem. Não é? Então, hoje, se a gente quiser seguir continuando crescendo, se expandindo, uma das condições base para isso, eu garantir que a quantidade de professores que eu tenho seja suficiente para dar conta desses 3 macro desafios que a universidade tem: a excelência no ensino da graduação, a excelência no ensino da pós, a pesquisa que possa de fato impactar na vida das pessoas e a extensão universitária que aproxima a pesquisa, os resultados dela do nosso povo e da nossa gente. Perfeito. Bom, nós acabamos aqui de ouvir o reitor Idelbrando Soares, ele que foi agora recentemente reeleito para mais 4 anos. Para mais 4 anos como reitor, portanto, passará 8 anos à frente da universidade. Ele que é professor da Universidade Estadual do Ceará, da Geografia, é isso? Da Geografia. E Idelbrando, eu acho que foi muito importante esse nosso papo, porque a gente se orgulha muito de que o Ceará tem a melhor escola básica pública do país. Precisamos melhorar mais. Não está bom ainda não. Nós temos que nos comparar aos indicadores internacionais. Mas em termos de Brasil, o Ceará já se orgulha. Tanto que temos um ministro, Camilo Santana, que foi escolhido também por isso. E agora nós estamos vendo que o ensino superior está indo no mesmo rumo, está indo na mesma linha, já é um dos melhores do Brasil. Então isso nos orgulha muito e por isso que te convidei para que as pessoas pudessem conhecer mais essa grande universidade, como, repito, a melhor universidade estadual do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Muito obrigado aqui pela tua presença. Eu espero que vocês tenham gostado e na próxima semana nós voltaremos com um tema de importância para o Ceará e para o Brasil. Boa semana para vocês.